Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Estúdio Equilíbrio. Eu sou o mestre ITE Daniel. O tema da aula de hoje é autoconsciência através do movimento. Mas antes disso, temos que entender o que é autoconsciência. A autoconsciência é a noção de si mesmo, é a noção do seu espaço interno e externo, é a noção de quem você é, seja o seu ser, seja o seu ego. É você saber diferenciar isso. A missão do Estúdio Equilíbrio é o autoconhecimento através do movimento. Através do autoconhecimento, você vai ter autoconsciência, você vai se perceber, você vai estar consciente o tempo todo das suas atitudes, das suas motivações, de quem você é, do que você quer, seja da sua luz ou das suas sombras. E através dessa autoconsciência, você vai conseguir se equilibrar. E na aula de hoje eu vou demonstrar isso através de um movimento. Mas antes, vamos entender um pouco mais a fundo sobre a questão da autoconsciência. A maioria das pessoas hoje em dia vive no piloto automático, fazendo as coisas sem nem saber o porquê que faz. O piloto automático nada mais é do que a programação do ego, a programação dos nossos traumas, de tudo aquilo que vivemos ao longo da nossa vida e a gente não sabe entender o porquê agimos daquela maneira. Se observa, para em algum momento do seu dia e se observa o porquê que você faz alguma coisa. Seja um movimento, seja uma atitude, seja uma forma de caminhar, seja uma forma de falar, seja os assuntos que você escolhe para falar com as pessoas, por que você faz essas escolhas? Já parou para se perguntar isso? Já parou para analisar isso? Tenta perceber ao longo do seu dia a dia tudo o que você faz. Uma coisa que eu recomendo é muito boa é você ter um diário. Seja um diário comprado, seja um pedaço de papel comum, anota o seu dia, o que você fez naquele dia. Todos os dias faz isso um pouquinho. Se não der para ser todos os dias, não tem problema. De 3 em 3 dias, 2 em 2, nem que seja uma vez por semana para começar. Mas o ideal é que seja todos os dias, por isso o nome é diário. Faça isso e anote seus comportamentos. Depois chega, pega um tempo, pega aqueles comportamentos da semana e tenta analisar. Por que você fez tal escolha? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você escolheu tal assunto? Por que você passou por tal situação? Sempre vai ter alguma situação que a gente não vai gostar. Sempre vai ter alguma situação que a gente vai gostar. Analisa por que você não gostou de tal situação. Também analisa por que você gostou de tal situação. Aquela situação te incomodou. Situação aleatória. Seja nas suas relações pessoais, de trabalho. Analisa por que aquilo te incomodou. E se aconteceu algo nas suas relações pessoais, no trabalho, por que você gostou? Aquilo está validando o que em você? Aquilo está enaltecendo o seu ser, está validando o seu ego. O que está acontecendo ali? O ego é o nosso escudo de proteção, é a camada mais externa da nossa consciência. Ele absorve todas as percepções que temos no mundo desde os nossos 3 anos de idade. Quando você nasce, você é puro ser. Você não tem o ego ainda desenvolvido, ele está mais internalizado. Você é um ser mais dependente. Seus pais vão cuidar de você, ao menos deveriam. Eles vão cuidar de você de forma que você não precise ter nenhuma proteção. Seus pais representam a sua proteção. Conforme você vai aprendendo a andar, falar, você vai ganhando mais autonomia. Então, o seu ego vai se desenvolver para isso, para que você consiga se proteger do mundo. Sim, você ainda precisa do ego. Então, você vai se proteger do mundo e ele vai absorver todas as suas percepções para que o seu ser possa analisar aquilo profundamente e você saber como viver em sociedade. O grande problema da maioria das pessoas é o quê? É se deixar dominar pelo ego. Passa por um trauma, muda o comportamento completamente, mas não se preservar, se afastando do problema. Continua aceitando o problema e se moldando aquele meio. Geralmente os nossos primeiros traumas começam pelos nossos pais, seja por forma consciente ou inconsciente. Nossos pais, geralmente, eles não trabalharam autoconhecimento. A maioria deles vão ter traumas, alguns mais pesados, outros mais leves. Alguns vão tentar fazer o melhor para a nossa criação, outros não. Vai variar muito. Analisa a sua criação, analisa seus pais também. Isso faz parte do seu processo de autoconhecimento. Analisar se você realmente foi criado da forma que você acha que deveria. Sempre para e pensa.
pode observar, talvez você seja uma dessas pessoas que reclama do seu pai, reclama da sua mãe, meu pai fez isso, aquilo, minha mãe fez isso, aquilo, mas pelo menos isso, aquilo. Isso é o seu ego falando. É uma compensação que você está fazendo para você mesmo, para poder aceitar uma situação traumática, que você não deveria ter passado, mas infelizmente passou, e poder manter aquela relação com seu pai ou sua mãe, que não está saudável. E a relação com nossos pais, ela vai mudar nossa relação com o mundo. Se você teve uma criação traumática, as suas relações dali em diante vão ser traumáticas, vão ser reflexo do que você passou no início da sua infância. As suas amizades vão refletir isso, seus relacionamentos amorosos vão refletir isso, suas relações de trabalho vão refletir isso. Então tudo aquilo que você deixar somente na esfera do ego, de você ficar sempre se protegendo e repetindo aquilo, porque o ego, ele vive através disso, da repetição. Ele, do conhecido, viveu um trauma, já passei por isso, e vai submeter isso N vezes, em N situações, em todas as relações, porque é o conhecido. Porque não trouxe aquilo para o ser, não trouxe aquilo de forma saudável para ser avaliado. E a partir disso você começa a repetir. Então é comum, se você não tem um mínimo de autoconhecimento, mínimo de autoconsciência, é você viver repetindo situações traumáticas e ficar reclamando com o mundo por que você sempre passa por aquilo. O que você espera? Se você não está analisando as razões que fazem você submeter a certas situações, você nunca vai conseguir resolvê-las. Ninguém tem responsabilidade sobre os seus problemas. Ninguém. Nem sequer os seus pais eles têm essa responsabilidade. Se eles erraram com você, o que você precisa fazer? Entender isso e se consertar. Não cabe a você chegar para os seus pais e mandar eles corrigirem o problema. Se eles causaram trauma em você, você acha que eles têm capacidade de resolver isso? Não tem. Eles precisam resolver os deles primeiro, antes de resolver com você. E se eles não estão dispostos a isso, você vai esperar mais o quê? Você precisa resolver suas questões. Somente você, repito, somente você tem a responsabilidade de resolver os seus próprios traumas. Ninguém mais tem. Nem sequer terapeutas. Eu também não tenho. O que eu ensino aqui é justamente isso. Autoconsciência. Através disso você vai se autoconhecer. Você vai se perceber. Você vai conseguir lidar com seus traumas e vai poder redefinir a sua vida. Entender o seu ser. Aceitar quem é o seu ser. Trabalhar isso. E a partir disso, você vai conseguir redefinir as suas relações. Um processo muito complexo, mas totalmente possível. Quanto antes você começar, melhor. Então, tenha isso em mente. A autoconsciência é quando você desenvolveu o autoconhecimento, percebeu aquilo e resolve tratar. A metodologia ITE, ela busca justamente o quê? Trazer essa autoconsciência, desenvolver o autoconhecimento. Busca, através disso, chegar ao autoaperfeiçoamento, trazer o equilíbrio emocional, equilíbrio existencial e, por fim, você vai atingir a independência emocional. Mas o primeiro passo é esse, trabalhar o autoconhecimento. Isso vem através do quê? Da autoconsciência. E através dos exercícios práticos aqui, eu vou demonstrar várias formas de você começar a fazer isso no seu dia a dia. Movimentos simples que vão te ajudar a trazer para o tempo presente, perceber a si mesmo, e você vai perceber o que é mais fácil, o que é mais difícil. Você vai conseguir se enxergar e aceitar que sim, você é um ser imperfeito. Sim, você tem traumas. Todos nós temos traumas nesse mundo. Se você não tivesse trauma, você nem estaria aqui nesse mundo, você estaria num mundo mais evoluído. Até, repito, é um mundo de provas e expiações. Então estamos aqui justamente para isso, para passar por provas e expiações para o nosso progresso moral. Estamos entendidos quanto a isso? Então agora vamos para a parte prática. Já ensinei em vídeos anteriores sobre a questão da respiração e a movimentação através da caminhada. Agora, a autoconsciência através do movimento. Sim, você vai utilizar durante a respiração, vai utilizar durante a caminhada, mas eu vou focar aqui em centralizar o movimento de uma forma um pouco mais simples. Da seguinte maneira. Fica nessa posição aqui. Famosa posição de meditação, né? Você pode colocar
pé esquerdo na frente, pé direito, fica a sua escolha. Se não conseguir ficar dessa forma, não ficar confortável, você também pode fazer assim, ok? Então vamos lá. Você vai fazer, vamos focar e respirar dessa maneira. Por que dessa maneira? Você está isolando aqui seus membros, as pernas, né? Você não está colocando pressão em nenhuma delas, está permitindo que flua a energia, assim como as mãos também. Não é para ficar com os ombros aqui, para você deixar a postura mais alinhada possível e focar justamente nessa questão da respiração. Através daqui eu vou fazer alguns movimentos que vão ajudar na questão da autoconsciência, ok? Vamos lá, primeiro aqui, foca em respirar. Nessa posição você não tem que se preocupar com seus braços nem com suas pernas, eles estão posicionados. Somente com o quê? Com o seu tronco. O tronco ele também vai englobar a articulação dos ombros e do quadril. Então preste atenção se você está sentado direito no seu quadril. Tem dois ossos logo abaixo do quadril, um em cada lado, que é onde você vai apoiar. Vê se você está apoiado ali. Se estiver bem apoiado, você vai conseguir ficar de forma mais confortável possível, dentro, é claro, do seu nível de mobilidade do quadril. Os ombros, não deixa assim para frente, como eu falei, deixa aqui. Respira. Normal. Se você perceber que está levantando os ombros, solta. Foca aqui. A respiração está aqui. Respiração profunda. Se não estiver conseguindo perceber o abdômen, pode colocar a mão. Na hora que você inspirar, ele tem que inflar. Quando soltar, ele vai diminuir. Essa posição, inclusive, é a posição de alinhamento dos chakras. Nossos chakras, 7 chakras principais, eles estão justamente da base do corpo até o topo da cabeça, numa linha reta. Então essa posição também vai ajudar você a alinhar o seu fluxo energético. Isso vai começar a trazer certas percepções. Vai respirando. Percebe a postura. Se tiver dificuldade de fazer isso, fecha os olhos. Respira com calma. Se tiver dificuldade, questão de barulho, ruído, vai para um canto mais silencioso. Vai para um quarto que você consiga se isolar. Pega um momento do seu dia que seja mais tranquilo. No início é esse mesmo, você vai ter certa dificuldade, vai se distrair com qualquer tipo de estímulo, seja um carro passando, um passarinho, alguém chamando, não importa. É o momento de você se desligar do mundo externo e focar internamente. Isso já é um princípio para você aprender a meditação. Então sim, pode fazer os olhos frequentemente fechados. Inspira. Relaxa os ombros. Pode ficar seu tempo, o que você precisar. Se cair no sono, você pode ter certeza de uma coisa, você relaxou bastante. Mas, acordou, vamos voltar aqui para o movimento. Ok? Mantendo essa posição, mantenha a respiração. Primeira coisa, mãos aqui, centralizando bem no meio do peito, bem na linha do coração, onde fica também o chakra cardíaco. Respira. Percebe se essa posição vai ficar mais confortável do que a anterior. Se você sentir as suas costas com dificuldade, a musculatura ainda está um pouco encurtada. Sinal de que você está com alguma dificuldade de equilibrar toda a parte posterior. Então, possivelmente você é uma pessoa que trabalha muito, ou sentado, ou em pé. Então, fica atento a isso. Se seus ombros ficarem muito altos, significa o quê? Tensão. Sobrecarga emocional. Toda sobrecarga emocional vai refletir no seu corpo. É muito comum, se você for mulher, sobrecarregar muito na sua vida, você vai fazer isso aqui. Aqui você não consegue respirar direito. Até a sua voz vai modificar. Agora aqui você vê que facilita.
Se você for um homem que sobrecarrega muito, você também vai ter esse problema, mas possivelmente vai refletir mais aqui no quadril. Não é à toa que dificilmente você vai ver um homem sentando nessa posição, mas o ideal, tanto homens quanto mulheres conseguirem sentarem dessa forma, naturalmente, sem ficarem cansados, sem terem dificuldades. Mas isso é algo que se melhora com a prática. Conseguiu ficar um tempinho aqui, respirou, deu a sensação de relaxamento. O que a gente vai fazer agora? Pega as mãos aqui, jogou à frente, respira, naturalmente. Atenção se seus ombros não subiram. Mantém aqui à frente. Se você conseguiu ir à frente e manter os ombros relaxados, você está conseguindo aliviar a sua tensão. Se você está fazendo isso aqui, isso simboliza que jogou o braço à frente, você está ocupando o espaço à frente. Se a sua tensão aumenta, são de que você tem medo de ocupar espaço, tem medo de avançar na vida. Preste atenção nisso. Relaxou aqui? Vamos na frente. Agora, vai relaxando um pouco. Coloca as duas mãos no chão. Tenta respirar nessa posição. Vai dificultar um pouco mesmo, é natural. Mas respira. Aqui você está numa posição de autopreservação. Você está escondendo seus órgãos internos, está protegendo eles. Também está deixando os chakras um pouco mais próximos um do outro. Mas se você não conseguir respirar aqui, você está demonstrando alguma dificuldade também em relação à questão de medo. Está comprimindo aqui seus órgãos, naturalmente vai ser mais difícil de respirar. Mas seu corpo consegue alinhar. E se você está respirando da forma correta, está jogando o ar para cá, também está abrindo aqui a parte das costas. Então você também vai conseguir respirar naturalmente. É só relaxar. Agora vamos voltar para cá. Mãos aqui. Vamos fazer para cima. Estica os braços. Respira. Isso aqui vai ajudar a alongar bastante a musculatura dorsal também. E nesse momento você vai perceber se seus braços vão estar aqui, se vão estar aqui, se vão estar aqui. Quanto maior o teu nível de mobilidade nos ombros, mais você vai conseguir esticar. Se estiver aqui, também é sinal de medo, tensão. Cuidado com isso. Então, estica os braços, mantenha alinhado, não deixe o tronco cair. Vamos abrir agora, deixe as mãos aqui atrás. Apoia na palma das mãos, essa parte aqui, tá? Apoia aqui. Respira. Esse é o momento aqui de você abrir bem o peitoral e respirar bem. Percebe que aqui você vai estar abrindo o peitoral de forma correta. Essa postura permite justamente isso, que você consiga abrir o seu peitoral, abrir o seu chakra cardíaco, que é o chakra responsável pela transmutação energética, e vai ajudar a respirar muito bem. Se você estiver nessa posição, já sabe, você está tentando racionalizar algo que não deve. Não é o momento de racionalizar, é o momento de se auto-perceber. Então, joga os ombros para baixo, respira. Vou conseguindo relaxar, joga a cabeça para trás. Nessa posição você está facilitando o fluxo energético através da sua garganta. Está trabalhando a sua respiração, por sua vez também, seu chakra laríngeo, que é responsável pela fala, pela sua comunicação. Se tiver dificuldade aqui, tiver que compensar a postura, está compensando alguma coisa, significa o quê? Dificuldade de se comunicar, dificuldade de expressar o que você quer, dificuldade de expressar o que você sente. Cuidado com isso. Você observa. Qualquer dificuldade que o seu corpo mostrar é alguma dificuldade emocional que você tem. Então, muita atenção nessa parte. E através dessa postura aqui, vamos manter. Mexer a cabeça agora. Olha para frente. Olha à direita devagar. Sempre devagar. Porque se você olhar demais, você vai acabar inclinando a cabeça. Não precisa. Observa o movimento aqui, sempre tenta os ombros. Você está apoiando no quadril e tem o apoio das mãos. Isso você está trazendo segurança ainda maior para o
esse é o apoio do corpo. Você tem 4 apoios aqui. Se você, ainda assim, virar a cabeça além do normal, está demonstrando o quê? Ansiedade. Também dificuldade de se expressar, medo. Atenta a isso. Pressa. Nada disso é saudável. Joga um pouco para o lado. Joga um pouco para o outro. Olha sempre à frente que vai ajudar vocês a se equilibrarem. Isso aqui vai demonstrar o nível de flexibilidade que você tem com a vida. Como você vê as coisas. Você está uma dificuldade mais para o lado esquerdo, dificuldade de racionalizar mais para o lado direito, dificuldade emocional. Então, preste atenção nisso. Agora para frente. Tenta respirar. Se você tiver dificuldade aqui, não conseguir respirar, você está travando o seu fluxo energético. O seu fluxo energético vai ser representado pela sua respiração. Então, atenta a isso. Você baixa a cabeça, não respira direito, imediatamente você mostra que é submissão. Cuidado, você não pode ser uma pessoa submissa. O equilíbrio da vida é o momento de você saber agir e saber esperar. Saber quando tomar uma iniciativa e quando ceder. Então, vamos ficar sempre atentos a isso. Ok? Agora, vamos fazer o movimento completo, que é essa volta aqui. Desceu a cabeça, girou, vai para trás e volta. E depois, do outro lado. Sempre atenção aqui aos ombros. Não deixa soltar não. Você vai relaxar aqui no momento, é só a cabeça. Mesmo que fique um movimento mais curto. Se tiver mais curto, é questão de falta de mobilidade da cervical. Isso é algo também que você vai poder praticar com calma. Isso aqui vai dar um relaxamento muito bom para a sua mente. Então, sempre foca em fazer com calma. Observa qual lado mais difícil, qual lado mais fácil. Se o pescoço está doendo de algum lado ou do outro, se estiver doendo, não é porque a sua cama está ruim ou o seu travesseiro está ruim. Você está dormindo de mau jeito, isso você vai dormir de mau jeito, o melhor que seja a sua cama ou o seu travesseiro. A sua postura no dia a dia vai se refletir em qualquer momento da sua vida, inclusive quando você for dormir. Então, acordou? Se possível, faça esses movimentos na sua própria cama, antes de se levantar. Você já vai conseguir perceber muita coisa de como foi a sua noite e como está a sua vida. Ok? Continuando aqui, você está nessa posição. Conseguiu manter as pernas assim. Cansou? Como eu falei, pode trocar. Deixa aqui, ó. Deixa assim. Troca o lado. Não tem problema. É até bom você treinar das duas maneiras. Ok? Aqui, nessa posição, vamos fazer o seguinte movimento. Levanta o braço esquerdo aqui. Vai esticando. Esticando. Percebe que seu ombro direito vai ter que subir para você poder esticar bem aqui o lado esquerdo. Isso é um reflexo que você pode usar até no seu dia a dia. Se você está forçando muito um lado, nesse caso aqui, o esquerdo, o teu direito está compensando. Então é o momento de você soltar. Relaxa. Relaxa aqui, vai descendo. Nisso você vai esticando toda a parte aqui lateral das costas e relaxando. E agora você faz essa rotação aqui. Relaxa. Você também está treinando o que? A rotação do tronco. Essa rotação do tronco, ela acontece justamente onde tem a troca energética entre os chakras inferiores e superiores, que é onde fica o nosso centro de equilíbrio. Um tema para uma aula mais à frente. Daqui, vamos explorando o chão. Deita aqui, ó, agora, na linha do joelho. Abraça a sua perna. Relaxa. Respira.
forma de você até aumentar essa conexão entre a parte inferior e a parte superior do seu tronco. Logicamente também o uso dos chakras inferiores e superiores. Sem contar que você está pegando mais o lado racional do seu corpo e o lado mais emocional. Então também vai ajudar a trazer um pouco desse equilíbrio racional e emocional. Ok? Também vai te trazer uma certa sensação de acolhimento, o que é sempre saudável, principalmente em momentos de estresse, tensão, decepção, frustração com a vida. E você pode ter certeza, a gente está sempre passando por esse tipo de coisa. Quanto maior o nosso nível de frustração, maior é o nosso grau de querer controlar o mundo. E isso não é normal. Vou mostrar aqui do outro lado agora. Começando aqui, lado direito, estiquei, percebe, no ombro esquerdo compensando, certo? Daqui, eu vou descer um pouco mais, vou baixar aqui. Tronco girando, meio princípio do outro lado. Percebe se você tem mais dificuldade com um lado do que o outro. Se você tiver mais dificuldade desse lado, sinal de que você anda compensando muitas coisas com o ombro esquerdo. Uma hora aqui para frente, na linha do joelho, o braço aqui, a perna. Traz essa proximidade aqui entre a parte inferior e superior. Equilíbrio entre razão e emoção. Momento de acolhimento aqui. Você perceba, preste bastante atenção nisso. Vê qual lado está mais fácil, qual lado mais difícil. Aqui é a sua emoção abraçando a sua razão. Aqui, sua razão abraçando a sua emoção. Um dos dois lados vai ser mais difícil, vai depender de qual você compensa mais. Qual lado que você usa mais no seu dia a dia. Se você é uma pessoa excessivamente racional ou se você é uma pessoa mais sensível, excessivamente emocional. Nós sempre vamos tender mais para um lado do que para o outro, mas o equilíbrio é justamente em você saber o momento de usar a razão, o momento de usar a emoção. Isso é o verdadeiro equilíbrio. Estamos entendidos quanto a isso? Essa movimentação é apenas uma base que você pode utilizar no seu dia a dia, se possível, quando acordar ou no final do seu dia. É um momento que você pode utilizar justamente para quê? Para que você possa se preparar para as adversidades do seu dia. Sim, você sempre vai ter adversidades em menor ou maior grau. Isso, no final do dia, você pode usar para analisar o seu dia. O que aconteceu? O que você queria que tivesse acontecido diferente? Por que você queria que fosse diferente? Pega esse momento de introspecção, relaxa, medita, se entrega, vai mexer no seu corpo. Eu demonstrei apenas algumas maneiras, tem várias maneiras diferentes. Tenta essas para começar. Vai explorando o seu corpo, vai observando o que você sente, o que você percebe ali. E vai analisando isso. Quanto mais vezes vocês fizerem isso, melhor para vocês se perceberem. E vocês vão conseguir analisar aonde, principalmente aqui, na região central, core, centro emocional, centro mental, físico, centro de equilíbrio. Toda essa região aqui vai refletir justamente as partes do seu corpo que estão recebendo certas compensações devido aos seus desequilíbrios emocionais. Após feito esse processo de você se auto-perceber no final do seu dia, anota, pega o seu diário, seja um diário comprado, improvisado, anota o que você percebeu de si mesmo, o que você percebeu do seu dia. Começa a fazer isso diariamente. Esse processo de anotação, esse diário, é algo essencial também na metodologia ITL. Cada um vai ter o seu. Você não precisa me mostrar, você não precisa nunca falar para mim o que você analisou de si mesmo. Você tem que ter essa autopercepção. Você mesmo é capaz de fazer isso se prestar a real atenção em você mesmo. Se você tiver essa autoconsciência, você vai conseguir se entender cada vez mais. O meu propósito aqui é te ensinar a fazer isso. Não te tornar dependente de mim para isso. Então eu vou ensinar, te dar essas ferramentas para você ter essa autonomia de fazer isso diariamente. Ok?
Se você gostou desse conteúdo, se ajudou a trazer mais equilíbrio para a sua vida, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.